não abro mão. Ele é meu. Amém? Aleluia. Abra a Bíblia assim, viu? Bíblia muito limpinha. Não é bom sinal, não. Bíblia tem que ser anotada, né? Quando Deus fala com você, você anota, você grava ali e vai lembrando. A Bíblia é um livro exatamente da família. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia começa com um casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, e termina com Cristo e a igreja, um casal nas bodas do Cordeiro, não é? E durante todo esse período, família é o tema da Bíblia. Família deu certo, Deus está presente, as coisas estão indo bem. A família desequilibrou, não deu certo, não está dando certo, problema. Problemas de todo tipo imaginário. Infelicidade. Qual a razão? Família que não foi bem. Tristeza. Qual a razão? As coisas não foram bem na família. Nós precisamos de uma família feliz, uma família equilibrada, uma família funcional, produz bênção na terra. Produz bênção na terra. Bom, passeando um pouquinho pela Bíblia, eu quero lhes dizer que Deus criou Adão, o homem, deu a ele, pôs ele no Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi a primeira igreja, a primeira casa, né? Tinha um cômodo, tinha 10 cômodos, tinha 1000 cômodos, não importa. Tinha muita árvore, muita água limpa. Deus pôs já o homem ali naquela casa, né? E eu quero que os irmãos prestem atenção, que não dá para separar família da igreja. O tema igreja é muito misturado com família na Bíblia. É quase a mesma coisa. O tema nações, povos, países, também está ligado à família. Totalmente ligado à família. Deus deu ao homem uma ordem, no versículo 15 do capítulo 2, que ele deveria guardar o jardim e cultivá-lo. Mas Deus viu que o homem estava só, e Deus pensou, bom, vou fazer uma adjutora, uma mulher, uma esposa, que lhe seja ideal, que seja adequada, que lhe complemente, que eles sejam complementares. Vou montar uma equipe de alto rendimento, que ninguém vai poder com ela. Então Deus fez Adão dormir, tirou uma costela dele, do lado dele, e formou a mulher, e disse, esta é a varoa, osso dos teus ossos. E aí é a gênese da família. E disse Deus, unir-se-á o varão à sua varoa, e serão os dois uma só carne. Família, aleluia. Então Deus formou ali a gênese. No capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, essa família se corrompeu, desobedeceu a Deus e caiu da graça, perdeu aquela casa, foram despejados daquela casa, um jardim do Éden. E aí eles foram caminhar errantes pelo mundo, tendo a oportunidade de se voltar para Deus, porque Deus abriu um caminho de volta. Deus sempre tem um caminho de volta para a família, para você, para mim, sempre tem, não é? O caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Essa família começou complicada. Caim matou Abel. Já houve um assassinato logo no começo, de maneira que essa história de crimes não é novidade, não é, irmãos? As pessoas se matam dentro da família, não é? Dentro do mesmo país, as pessoas cometem delitos, não é? Porque deixaram o inimigo se infiltrar, não cuidaram daquela bolinha de cristal. Então as coisas complicam, não é? E Deus viu que o homem estava totalmente numa situação de pecado e mandou as águas do dilúvio.
E lá dentro da arca, onde Deus preservou 8 pessoas, eram uma família. Uma família. Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas. Uma família estava ali dentro da arca de Noé. O tempo passou, chegamos num tempo de uma era escura e Deus chamou um homem lá da Caldeia, lá de Ur, depois de Harã. Deus chamou Abraão. E Deus disse a Abrão, que faria dele uma bênção para todas as famílias ou nações da terra. Esse é o chamado de Deus para formar uma nação, para que ela abençoasse as nações da terra, né? Então a família de Abraão estava ali. E Deus não ficou satisfeito, falou: olha, você é Abrão, você me obedeceu, então você vai ter uma aliança comigo, e eu vou pôr o meu nome no meio do seu nome, né? E aí Abrão se tornou Abraão. Deus pôs o H no meio do nome de Abrão. E depois Deus falou: olha, a sua mulher chama Sarai, eu vou pôr o meu nome no meio dela, vou fazer uma aliança com vocês, porque eu chamo vocês para ser uma família modelo. E aí Deus pôs o nome de Sará, pôs o H dele no nome de Sara, e eles tiveram uma aliança com Deus, mas as coisas ficaram sempre complicadas. Sara era estéril, Abraão olhou para a escrava egípcia Agar e falou: não, ela não me dá filhos, e há uma promessa para filhos, então eu vou fazer uma inseminação especial com ela aí, pegar a empregada, pegar a escrava, e Abraão coabitou com ela. De certa forma foi um adultério, né? De certa forma foi, porque o plano de Deus era que o filho de Abraão fosse de Sara. E aí nasceu Ismael, é o pai de todos os árabes, muçulmanos, islâmicos que existem no mundo, não é? Mas Deus tem redenção para eles também, como tem para nós, não é? Amém? Então, mas Abraão errou, e aí teve muito problema, e tem problema até hoje. Depois de Abraão veio Isaac, Rebeca, depois o filho de Isaac e de Rebeca, Jacó, Yaakov, né? E Jacó teve 12 filhos, uma grande família, cheia de promessas, de bênçãos para todas as nações. Jacó, certa vez, no val, lá em Peniel, no val de Jaboque, ele lutou com Deus e prevaleceu. E Deus ali falou: você não vai ser mais só Yaakov, você vai se chamar Israel, príncipe de Deus. Que maravilha! A Bíblia fala de família. Israel, além de chamar príncipe de Deus, Israel é um acróstico. Deus gosta a Bíblia fala muito de acróstico, né? Amém, por exemplo, é um acróstico, em que as primeiras letras de cada palavra formam uma palavra só. Amém quer dizer: meu Deus é rei e Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas em minha vida. Toda vez que você fala amém, você está falando isso. E todas as vezes que você fala Israel, você está falando I de Yaakov, e de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraão, Raquel e Rebeca, A de Abraão, e El, Deus. Deus, a Bíblia cita Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Raquel e Jacó. Amém? Lembra sempre que o nome Israel é isso que quer dizer, um acróstico. É o ajuntamento dessas palavras. Deus que criou essa nação, esse povo. E sabemos que Israel foi para o Egito por causa da fome. Depois de 430 anos veio o êxodo, e as famílias de Israel foram preservadas ali no Egito, debaixo da escravidão, porém preservados.
E não sei quantos repararam, a Bíblia está cheia de genealogias, uns textos difíceis de ler, chatos. Eu leio, eu gosto. Fica citando nome, mais nome, nome, depois de nome. É porque Deus é um Deus de família. Você tem uma genealogia. De quem você veio? Você veio de Adão e de Eva. Você veio caminhando e hoje você é quem é porque você é filho do seu pai, da sua mãe, neto dos seus avós, bisneto dos seus bisavós, e você tem filhos e vai ter netos e bisnetos e aleluia. E você então tem uma árvore genealógica e Deus entra, se você deixar nessa árvore genealógica e põe o A dele na sua família. Você quer? Você recebeu isso de Deus? Aleluia. Então Israel, como famílias, 12 tribos, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Pararam diante do Monte Sinai as tribos distribuídas para receber a constituição da nação de Israel, dessa grande família. Depois andaram pelo deserto, família após família, não é? Judá, Efraim, Manassés, Simeão, Rúben, José, etc. 12 famílias, né? E depois essas 12 famílias tinham uma promessa de tomar posse da terra de Canaã, terra que mana leite e mel, é herança. E lá dentro da terra de Canaã, eles foram por território dividido por famílias. Havia uma organização nessas famílias. E os nomes todos estavam ali, família por família, genealogia por genealogia. Mas, como sempre, veio tempos escuros, em que o homem quis seguir seu próprio caminho, a despeito da família. Há momentos que na nossa família, filhos querem seguir seus próprios rumos a despeito do chamado, da vocação da família, e se rebelam. E assim aconteceu com Israel também, a grande família. Então entramos no livro de Juízes, após a conquista da terra em Josué, entramos no livro de Juízes, e aí tivemos grandes problemas no livro de Juízes, a família querendo se rebelar contra o propósito de Deus, e reveses e mais reveses, até que chegamos no tempo do sacerdote Eli, que era velho, gordo, cego, e ali seus filhos morreram numa batalha, eles eram pecadores, mas Deus não deixou a lâmpada se apagar, levantou o menininho Samuel, e ali a lâmpada da família quase foi cortada, quase que a árvore foi cortada, mas Deus levantou Samuel. Depois o povo pediu um rei, então Deus deu o rei conforme o povo queria, e aí então veio o tempo dos reis de Israel, os reis de Judá, que eram constituídos famílias. A família de Judá foi a que prevaleceu. A família das 10 tribos de Israel foram para o cativeiro e nunca mais foram encontradas. Não existe mais registros genealógicos dessas famílias. Mas a família de Judá, os judeus permaneceram. Foram também para o cativeiro, porque não conseguiram fazer prevalecer uma família conforme o propósito de Deus. Sucumbiram ao cativeiro de Babilônia. E lá no finzinho do livro de Malaquias, depois dos profetas, e na verdade os reis, os profetas não eram como pais espirituais para a nação de Israel, não é? Eram como pais para aquela família. Quando o pai era bom, a família seguia os caminhos de Deus. Quando o pai não era bom, a família seguia os caminhos do diabo. Você que é pai, você que é mãe, se vocês forem bons pais e mães, e um bom pai e uma boa mãe é aquele que teme ao Senhor, é instruído no caminho que deve seguir. Um bom pai e uma mãe são esses. Quando você está nesse caminho, você será sempre um bom pai. Cometerá erros, mas será humilde o suficiente para consertá-los. Agora, se você não seguir os caminhos de Deus, você será um mau pai, uma má mãe. Então, você conduzirá seus filhos para caminhos errantes, não é? E Deus vai ter misericórdia mesmo assim, porém, nós somos chamados para ser uma família de Deus.
Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz: e ele virá como o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, uma família disfuncional, quebrada, é maldição na terra. O que é maldição na terra hoje? Divórcio, aborto, quebra a família. Quais são os ataques contra a família? Movimento feminista, movimento ativista homossexual, GLBT, é ataque contra a família. Não estamos atacando, estamos declarando. São ataques contra a família. Por exemplo, o aborto. Vamos supor que a minha avó tivesse abortado a minha mãe. Ela não existiria. Pastor Paulo, pastor Nê, Matilde, não existiria. Raquel, Rebeca, Josias, Davi, Daniel, Sara, não existiriam. Lara não existiria. Ana não existiria. Entende o ataque contra a família que causa? No entanto, a vida foi preservada e todo esse povo existe. Imagina na sua família, se a tua mãe ou tua avó tivesse abortado tua mãe ou você, como seria? Isso são ataques malignos contra a família. Hoje está até se legalizando aborto, casamento homossexual, casamento de lésbicas, casamento de gays, travestis, transexuais, estão se legalizando. Hoje é um movimento feminista, as mulheres que defendem esse movimento praticamente odeiam os homens, se levantam contra, promovendo a infelicidade própria, que a mulher sem o homem não tem família, e quem não tem família não é feliz, e não existe família entre dois homens ou duas mulheres, isso não existe, podem querer fazer, mas não existe, é uma coisa como um conto ligeiro, assim, uma fumaça que passa, já não é, não há sustentabilidade nenhuma nisso, não é? Divórcio, a maior parte das famílias hoje se divorciam por motivos banais, porque as pessoas se acham que têm direito de ser feliz. Ser feliz é ter família. Deixar a família para ser feliz, isso é uma utopia, isso é uma bobagem. Deus pode muito em transformar pessoas. Se o casamento não vai bem, é porque as pessoas não se abriram para Deus transformar, para Deus restaurar, renovar, não é? Deus que inventou a família. Se você deixar Ele agir, será boa a sua família. Se você não deixar Ele agir, por causa do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, então Deus respeita. E você arca com as consequências, até coisas piores. Se você que está aqui presente é uma pessoa que foi divorciada, Deus restaura todas as coisas. Se você abrir seu coração e crer, Deus restaura, faz coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que já provocou aborto, Deus é um Deus de perdão e de cura, meu filho. Minha filha, olha, Deus pode restaurar e tornar o teu ventre puro, não mais uma sepultura, mas um ventre puro, porque aquele ventre que abortou se torna uma sepultura, não é? Um lugar de morte. Então, em nome de Jesus, deixa Deus restaurar. É isso que Malaquias está dizendo, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí você pula para o livro de Mateus, o livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Olha, aqui tem uma ponte, houve 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. E o Velho Testamento terminou com essa profecia de Malaquias.
e começou no Testamento, capítulo 1 de Lucas, diz assim, versículos 1:15. Olha o que diz em Lucas 1:15. A palavra veio a João Batista. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui é a ideia de continuidade. O profeta Malaquias, o profeta Elias estão dando continuidade. João Batista foi um homem que teve aquela unção de confronto contra os poderes da corrupção da família. E ele disse, Isaías disse, a voz do que clama no deserto. João Batista clamava no deserto, endireitai as suas veredas, endireitai as suas veredas. Famílias, filhos, pais, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Irmãos, nós estamos no limiar de um tempo que o machado está posto igualmente à raiz da árvore. Mesmo como no tempo de Samuel, que quase a lâmpada se apagou, quase a família de Deus sucumbiu na terra. Nós estamos vivendo nesse tempo. O machado está posto à raiz da árvore. Qual a solução? João Batista disse, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não só se arrepender, mudar de atitude, mas produza fruto disso. Haja reconciliação. Pais pródigos se voltem aos seus filhos, suas esposas. Filhos pródigos se voltem a seus pais, seus líderes, sua família. É tempo de restauração da família, porque é necessário preparar o caminho do Senhor Jesus. Há um trilho que João Batista estabeleceu, e Jesus seguiu esse trilho. Então Jesus teve uma multidão de pessoas que se converteram, uma multidão de pessoas curadas, libertas, mas João Batista preparou o caminho do Senhor, e disse ao povo, endireitai as suas veredas. A nação de Israel estava distante dos caminhos do Senhor, o povo de Deus estava distante. Muitas vezes os próprios cristãos, os crentes, estão distantes dos caminhos do Senhor, até frequentando igreja. Nós precisamos nos levantar e preparar o caminho do Senhor, endireitar nas nossas veredas, nos arrependermos e darmos frutos dignos, para que o tempo de um grande avivamento venha. Então Jesus vai voltar. Amém? Olhe para isso. Lá em Mateus capítulo 9 fala, não é bom colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho novo faz com que rompa o odre velho. Coloca-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que é o vinho? É a presença de Deus, é a obra de Deus, é o testemunho de Deus. O que é o odre? A nossa estrutura familiar, a nossa estrutura de igreja, famílias. Esse é o odre. Se o odre for velho, não for renovado, não for restaurado, ele resseca e se esvai a glória de Deus. É o que tem acontecido ao longo de anos. A religiosidade, a tradição, o odre está trincando, ressecado. As pessoas estão rígidas em si mesmas, duras de se converter, duras de se arrepender, duras de se humilhar. Mas o odre novo
ele é flexível, e ele suporta a pressão da fermentação do vinho. Porque a obra de Deus, o projeto de Deus, a presença de Deus é algo dinâmico, não é estático, não é morto, é vivo. Então produz pressão, e a pressão forma o nosso caráter, o caráter cristão, o testemunho de Jesus. Então existe água, existe óleo, unção, azeite, existe flexibilidade. A igreja se molda ao mover de Deus, ela não tranca o mover de Deus. João Batista clamava: endireitai as vossas veredas. E João Batista não foi um cara plácido assim, bonzinho. Ele confrontou Herodes, porque Herodes tinha se amaziado com a esposa do irmão dele. E João Batista falava: isso não é lícito a você possuir a mulher do teu irmão, não te é lícito. Mas Herodes era um rei. Hoje nós estamos aqui no Brasil e está o presidente lá fazendo o que quer, o outro fazendo o que quer. Cadê o Elias? Cadê o João Batista? Para confrontar. E na igreja? Pessoas cometem pecados, mentem, adulteram. Então divorcia. Cadê o Elias? Cadê o João Batista para dizer: não te é lícito fazer isso? E por causa disso, João Batista foi preso por Herodes. Herodes não aguentava. Assim como Acabe e Jezabel não aguentavam Elias. Queriam matá-lo. Assim também com João Batista. E tanto é que João Batista teve o pescoço cortado e trazido numa bandeja. A filha de Herodias, a amante de Herodes, pediu o pescoço, a cabeça de João Batista. E ela recebeu de Herodes e levou a sua mãe a cabeça de João Batista, que estava no cárcere, e os algozes foram decapitá-lo. Irmãos, onde estão os Elias e os João Batistas? Preparando o caminho do Senhor. É necessário hoje, eu e você, termos um pacto, e de termos essa unção de João Batista, essa unção de Elias, e confrontarmos o mal. Nós somos muito bonzinhos, nós temos muitos respeitos humanos, e nós, igreja, não podemos nem falar de ativismo gay, porque falam: não, vão vir processar você. Irmãos, de antemão, olha, nós não temos nenhum preconceito, nós temos conceito. A Bíblia nos dá um conceito de família. E aquilo que foge a esse conceito de família é contra Deus, é contra a lei, é contra o propósito, vai gerar destruição, caos. E isso tudo é tudo que o anticristo quer para governar no final dos tempos. Essa é a plataforma do anticristo. Famílias destroçadas, relativismo moral, banalização do pecado, legalização da iniquidade. Essa é a plataforma do anticristo, para que ele venha governar. Mas a igreja está aqui, amém? Não sabemos quando Deus vai nos arrebatar, mas nós já estamos vivendo uma pré-tribulação. Ou você não está? Você está contente com tudo que você está vendo nesse mundo de pecado, a família destruída? Você está feliz? Então, irmãos, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos do avivamento dos odres novos. A igreja, eu e você, precisamos apresentar a Deus novidade de vida. Nós precisamos, como famílias, olhar uns para os outros e dizer: te amo, me perdoa. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos confessar pecados, porque o batismo de João aqui, que preparou o caminho do Senhor, era batismo de arrependimento e confissão de pecados. Eles iam lá no Rio Jordão e confessavam pecados, e eram batizados. Nós precisamos nos nossos cultos confessar pecados, nas nossas células confessar pecados, dentro do lar confessar pecados.
E nesse batismo houve um grande avivamento. A Bíblia diz que os montes seriam aplanados no tempo de João Batista. Os desequilíbrios, os extremos seriam cortados e Deus prepararia um caminho. Quando a cidade, naquele tempo, recebia um rei, uma grande personalidade, então eles vinham e aplanavam os caminhos, eles arrumavam o trajeto, deixava bonito, aplanado, então vinha a comitiva do rei, com exércitos, por aquele caminho aplanado. Irmãos, nós precisamos preparar esse caminho para Jesus, como quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e estenderam ramos de folhas de palmeira, estenderam mantos, tecidos, estenderam tudo no caminho, e as crianças gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Senhor salva-nos, nós te pedimos, restaura-nos, restaura a nossa sorte. Assim também devemos fazer para que Deus entre de uma vez. Como o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E o próprio Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então ouviu-se uma voz dos céus, e uma forma corpórea de uma pomba, e a voz disse: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Esse é o meu filho. Família. Deus agora se manifesta como Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Então, João Batista abriu um trilho, um novo caminho para o avivamento. Jesus veio, pregou, morreu, foi na cruz para restaurar o homem com Deus, as famílias, e não ficou só nisso. O Espírito Santo veio no livro de Atos e as famílias continuaram sendo restauradas, e a Bíblia inteira, até o livro de Apocalipse, quando o Cordeiro Jesus haverá de tomar a sua noiva para sempre, a sua igreja adornada, ataviada, gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa. Essa é a igreja. Isso não é utopia, isso é a verdade, isso é família. O plano de Deus é para a família, restauração de todas as coisas, em nome de Jesus. Mas e agora? Jó, capítulo 14, diz assim, versículo 7, não precisa nem abrir que eu vou ler, Jó 14, 7, porque há esperança para a árvore. Irmãos, nós temos que ter esperança. Vai tudo mal, adore a Deus. Nossa arma de guerra é a adoração. O Brasil vai mal, vamos nos levantar. Há palavras de profecia para nós, famílias. Nós somos chamados para abençoar as nações da terra. Diz assim: pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Nova. Vamos pôr em prática um pouco disso. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos declarar que amamos ao Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele é o Abba Pai. Ele é um chefe de família. E a nossa família vai seguir o modelo que Ele nos deixou. Nós vamos renegar, rejeitar, repudiar os modelos satânicos desse mundo, que na televisão está cheio, na internet está cheio. Nós vamos ser o país não do futebol, nem do carnaval,
nós vamos ser o país das famílias que temem a Deus, que honram a Deus. Nós vamos ser a igreja, a família, que busca a pureza. Nós vamos ser jovens que não praticam sexo fora do casamento, que não usam drogas, bebidas alcoólicas, que não buscam os prazeres dessa vida, mas buscam a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós vamos ser casais que vamos ser restaurados, e o coração dos pais se converterá aos seus filhos, e dos filhos aos pais, para que não venha maldição sobre a terra, desordem, confusão. A família se levantará, a família será bênção para todas as nações da terra, em nome de Jesus. Eu quero cantar um cântico, que quando você cantar, olhe para Deus, Pai, mas lembre da sua família, do seu pai, do seu filho. Se você tiver família aqui, você pode abraçá-los, olhar para eles. Se você não tiver, quando você chegar em casa, você poderá fazê-lo. Promover um grande avivamento, como houve no tempo de João Batista. Pessoas para todo lado, vindo, confessando pecados. Famílias sendo restauradas. Pais pródigos se convertendo aos seus filhos. Filhos pródigos se convertendo aos seus pais. Abrindo mão da rebelião, da autossuficiência, da rebeldia, e se dobrando diante de Deus. Família é negócio da Bíblia. Te amo, ó Deus. Eu queria um compromisso veemente seu, meu, nosso, com esse avivamento do odre novo. E o compromisso seu e meu e nosso de estruturar a nossa família de acordo com a Bíblia. Você faz esse compromisso? Está fraquinho. Veemente e retroativo. Eu quero esse compromisso entre nós aqui, irmãos. Você vai voltar-se para a prioridade da sua vida, que é Deus. Você vai cortar os excessos, os desequilíbrios. Vai se voltar para Deus. Um irmão dessa igreja aqui, diante de toda a corrupção e roubalheira, um dia ele me falou uma frase que eu fiquei pensando. É um irmão da cultura oriental. Ele falou: será que essas pessoas, como esse ex-presidente que roubou tanto, não sente vergonha dos pais dele? Eu fiquei pensando nisso. Quando somos tentados a cometer um pecado, sexo, fornicação, adultério, roubo, mentira, será que não ficamos com vergonha dos nossos pais? Às vezes seu pai já tenha falecido, esteja morto, sepultado, mas será que não tem vergonha da memória dele, da sua mãe? Os filhos não têm mais vergonha dos pais por cometer delitos? Nós não temos mais vergonha de Deus, de vir à casa do Senhor, tomar a ceia e vivendo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com odre velho, deixando escoar o vinho novo. E se trabalha tanto na igreja, se investe tanto, e o vinho vai se perdendo. Será que nós não temos vergonha de profetas, ministros, famílias lutarem tanto por uma causa justa, e as coisas se escoarem, e rodarmos em círculos,
Será que não temos vergonha de Deus, do irmão que está do nosso lado, que chega no horário na igreja, e eu não chego? Será que não temos vergonha de levarmos a obra de Deus relaxadamente? Quando Deus tem para nós um avivamento, um odre novo, um chamado para abençoar as nações no século 21, nós, igreja brasileira, será que nós não ficamos com vergonha de estar debaixo desse juízo que estamos vivendo, de crise sobre crise? Muitos têm vergonha do Brasil ter perdido na Copa. Irmãos, temos que dobrar nossa cerviz diante de Deus. Vou olhar nos seus olhos, vou jogar-me em teus braços, como uma criança. Aleluia. Vamos resgatar valores que perdemos, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e faça o compromisso com o avivamento do odre novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou amanhã voltar a ser o mesmo, fazer tudo de novo, tudo errado de novo, caminhar frio, apático, pecando, desobedecendo a Deus, buscando prazeres dessa vida em despeito de Deus. Não, eu vou me voltar para Deus, eu vou me voltar para a família da fé, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para a reunião de oração, eu vou lutar com o corpo de Cristo. Nós vamos levantar um avivamento, porque a raiz pode estar seca na terra, ao cheiro das águas ela vai brotar. Em nome de Jesus haverá o renovo do Senhor. Jesus é o renovo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti. Vamos cantar outra vez aquele cântico. Quero consagrar. Agora, de uma forma mais veemente, você vai cantar. Olha aqui, passa a mão no seu pescoço assim, ó. Coragem, irmão. Olha para quem está do seu lado, faz assim, ó. Coragem, irmão. Jesus está voltando. Tende por motivo de grande gozo, quando por causa do meu nome vos perseguirem, vos matarem. Em nome de Jesus, nós teremos um tesouro no céu. Vale a pena. Quem quer declarar que esse avivamento está chegando? Amém? Quem quer declarar em nome de Jesus? Você fez o pacto, você agarrou, compromisso, não vai dar uma de frouxo, criança, infantil, vai agarrar em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Vai haver um avivamento nesse lugar, nós vamos profetizar em nome de Jesus. Vamos continuar isso aqui que está acontecendo esse mês todo, encontro de casais no dia 26, né, acho, a última quinta-feira do mês. Nessa quinta-feira estaremos ministrando sobre apacentar o coração dos filhos, como fazê-lo, e falaremos um pouco também sobre divórcio na Bíblia, é para a família. Então, se comprometa com esse avivamento, ele não vai vir com uma varinha mágica, depende da nossa atitude. Quem quer viver um cristianismo responsável? Amém? Diga, eu quero viver um cristianismo responsável, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, shalom a todos, uma boa semana. Não esqueça da célula.